Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. Estamos terminando o primeiro mês do ano de 2025, né? A gente estava falando aqui de Já, aquecimento global, mas o tempo está acelerado também, né? tá, Já se foi tá, janeiro embora. E já, nas segundas-feiras nós fazemos as nossas palestras públicas com esse livro aqui, Religião dos Espíritos, de Francisco Canto Xavier e Emmanuel. E tem segundas-feiras é o Patar Espírita, Joana de Anjos. Hoje, o nosso tema tem um nome, está bem sugestivo, bem de acordo com aquilo que a gente estava falando. Doenças escolhidas. Que coisa maravilhosa, né? uhum, Doenças escolhidas. Esse texto de Emmanuel, ele está em acordo, né, com o Livro dos Espíritos, na questão 259, que é a escolha das provas. E Kardec pergunta assim: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? E aí Kardec depois vai responder. E a Maria, né, que aceitou o nosso convite, Maria Martorelli, astróloga, ela vai fazer uma análise dessa resposta de Kardec, baseado na interpretação aqui de Emmanuel, e também das reflexões que Maria vai fazer desse texto, né? Então, está bem atual, bem, bem, muito é muito atual. A gente vê que a doutrina acompanha direitinho, apesar da direitinho. obra ter sido escrita lá no meado dos anos do século passado, né? Por volta É, de 1960, 1950, por aí, o tema está bem atual. Mas antes de nós ouvirmos a palavra da Maria, eu vou ler pequeno texto desse livro aqui, ó. Dia a Dia com Chico e Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu escolhi aqui o item 84, onde Emmanuel diz assim: o mundo é um palco imenso de provas e tribulações, funcionando à maneira de escola, em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramento. Mas, nessa área imensa de lutas, podes perfeitamente criar, nos recessos da alma, a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza, que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. Então, Emmanuel, novamente aqui sendo cirúrgico. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, médico das almas, aos espíritos amigos, Francisco de Assis, e toda essa pleiade de espíritos que tanto nos ajudam, nos apoiam, nos esclarecem, que equilibram nossas energias. Primeiro, para agradecer o direito à vida, a essa reencarnação, a essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra dos amigos espirituais, a palavra dos companheiros que vêm conversar conosco, porque tudo isso vai nos ajudar a buscar o caminho reto, o caminho que vai nos levar ao progresso, esse progresso tão necessário para o nosso crescimento. Mas também queremos, nesse momento, pedir ao Pai que abençoe, proteja, esclareça, ampare todos aqueles nossos irmãos que ignoram esse Evangelho do Senhor, ou mesmo que conhecem, mas não querem seguir suas diretrizes. E por isso sofrem, encontram-se muitas vezes desorientados, desequilibrados. Todos eles, Senhor, possam ser amparados pela sua imensa misericórdia e possam ter a oportunidade, hoje ou amanhã, de receber essas orientações que os ajudarão muito.
Assim sendo, Senhor, sabedores que temos que construir o nosso futuro, cada um de nós, sempre com o amparo e a ajuda dos amigos espirituais, mais uma vez te agradecemos e te pedimos que nos dê ombros fortes para podermos ter forças de completar a nossa caminhada. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Minha amiga Graças a Maria, Deus. você tem até 7h20, se precisar de mais Tá, um pouquinho, tá? Fica à vontade para tá. concluir aí as tuas reflexões, o teu pensamento. Que Deus continue a te abençoar. A todos nós. Amém. Estou feliz, né? Como sempre, quando eu venho aqui falar com vocês, eu fico muito feliz, muito mesmo. Gosto muito. Sempre que a Rose me chama, eu dou graças a Deus. E agradeço muito, porque eu acho que é uma oportunidade, né? Da gente estar junto, da gente fazer assim reflexões que são importantes, né, para o nosso crescimento espiritual, psíquico, enfim, né? E assim, como a Rose estava falando, o tema, quando eu vi o tema, eu falei, nossa, doenças escolhidas é demais, né? Não tem nada mais oportuno nos tempos de hoje do que falar das doenças. Essa é que é a verdade. Porque quantas vezes a gente fica assim, bem, eu pelo menos todo dia eu estou sabendo. É alguém que ficou doente, é outro que caiu doente, é o outro que caiu doente. É toda hora, é todo dia. São pessoas à nossa volta, dentro da nossa casa, muitas vezes, são pessoas no entorno, é o mundo, né? Que a gente fica ouvindo coisas, e numa época muito difícil, aqui, por exemplo, nós no Brasil com as dificuldades da área da saúde, né, que complica ainda mais a situação de muitas pessoas. Mas esse tema é muito interessante, né? Porque vale a gente pensar o que é a doença, o que é estar doente, para que ela serve, o que ela pode mover em nós para que nós possamos seguir adiante com tendo feito um aprendizado sólido, porque a gente sempre fala, né, quando a gente faz estudos espíritas, como que todas as provas elas são importantes para o nosso crescimento. Mas a gente só cresce, independentemente de qual a prova, se a gente fizer um aprendizado com aquilo que a gente passou, né? Então, as doenças, eu acho que para mim, pelo menos, eu fico assim pensando, eu acho que um dos aprendizados mais difíceis. Por quê? Na doença a gente tem que desenvolver paciência, primeira coisa. E o ser humano é paciência o quê? Zero. Tolerância, zero, né? Então a gente tem que desenvolver a paciência, a gente tem que desenvolver a aceitação, a gente tem que desenvolver a persistência, né? Não desistir, né? Então, assim, é uma prova que não é fácil, mesmo porque ela mexe diretamente. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa logo no corpo físico. A gente vai ver que no final desse nosso papo a gente já vai abrir mais essa questão de doença. Mas quando a gente pensa numa doença física, né, assusta, né, gente? É muito ruim você sentir dor, né? É muito ruim você ficar enjoado, ficar tonto, ter o bloqueio mental, qualquer coisa que a gente tenha, né, um coração que dispara, tudo que vem para o nosso físico mexe muito com a gente. Então, eu gostaria de começar lendo o primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo das doenças escolhidas do Emmanuel, nesse livro que a Rose mostrou para a gente. Olha só, o primeiro parágrafo já diz tudo, diz muito, e daí nós vamos desenvolver todo o tema. Olha lá.
convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, Emmanuel já começa aqui no jeito dele, incisivo de ser, né? Porque ele não dá mole para a gente, não. Ele fala, né? Ele fala. Tem gente que eu escuto até falar que não gosta muito de ler Emmanuel, não, porque não tem como fugir pelas beiradas, porque ele é muito objetivo. Então, o que o Emmanuel já, nesse pequeno texto, né, ele já fala logo para a gente que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra. E é muito interessante, porque aí vem lá na nossa questão do Livro dos Espíritos, que a Rose leu a pergunta, questão 859, Kardec, então, pergunta, né? De fato, o espírito, cabe ao espírito a escolha do gênero de provas que deve sofrer? É o espírito que escolhe tudo, né? É isso que ele está perguntando, né? Todas as tribulações que ele vai passar, todas as situações difíceis, tudo isso é escolhido pelo espírito? E aí vem os espíritos e falam: todas? Não. Porque vai depender, nós escolhemos o geral, nós montamos uma síntese daquilo que vai ser a nossa existência terrena. Então, nós escolhemos o gênero da provação, nós escolhemos aquilo que necessitamos de acordo com o nosso adiantamento moral, né? Então, o que significa escolher o gênero? Você escolhe, por exemplo, uma prova que até ele cita nessa resposta, não vou ler a resposta toda, mas eu vou citar algumas coisas que fala no Livro dos Espíritos, ele fala dessa questão da gente, por exemplo, a gente nasce entre malfeitores, para ver se mantém íntegro, inteiro, né? A gente não vê isso? Quantas vezes numa família tem 5, 6 filhos, 5 lá aprontam todas, se drogam, se trafecam, mas um sai fora, um não faz isso, não acompanha isso. Então, tudo vai depender do lado moral de cada pessoa. A gente escolhe o gênero, mas a gente não sabe que decisão, quando está aqui na Terra, que decisão a gente vai tomar. Porque se um escolheu sair, mas os outros não escolheram. Poderia ter sido o contrário. Todos escolhem sair daquela vida de bandidagem, de coisa ruim, e um fica nela. Então, vai depender de cada um de nós. Por isso é que não está tudo programadinho. Está programadinho o gênero da aprovação que a gente vai passar. Que é isso, eu posso ver entre malfeitores, para poder trabalhar essa minha capacidade de não me deixar levar por essas tentações. Nós escolhemos passar, às vezes, por injustiças, nós escolhemos passar por traições, nós escolhemos passar por doenças. Pode. Agora, as atitudes que nós tomamos diante dessas situações que se apresentam é que vai ser o grande diferencial de cada um. Por exemplo, uma atitude, eu venho fazer um resgate na questão da justiça. Então, eu sou injustiçado por alguém.
terrivelmente injustiçado. Eu posso ter dois caminhos. Eu posso entender aquilo, fazer um aprendizado daquela situação, não me revoltar com ela, ou eu posso simplesmente me revoltar e aí partir para uma vingança, e aí a coisa não termina nunca, né? A gente fica naquela roda para sempre, não, porque não existe para sempre, mas por um bom tempo. Então, o que nós vamos fazer? Isso não está combinado, porque nós temos o livre-arbítrio. O que o Emmanuel nos diz aqui, ó, né, nessa escolhe as provações que experimentará na terra, né, quando se mostre na posição moral também, porque ainda temos que pensar naqueles espíritos que não têm a menor condição de fazer escolha alguma e que vêm muitas vezes em reencarnações compulsórias, né? Todo mundo aqui já ouviu falar das reencarnações compulsórias. Então, é porque aí é misericórdia também. Ele precisa evoluir, ele precisa seguir, mas, infelizmente, ele não tem como. Ele está num padrão com o perispírito super marcado ali pelas coisas erradas que fez e não consegue, vem numa reencarnação compulsória. Mas aí, Emmanuel, ele fala aqui, na verdade, do nosso livre-arbítrio. Ele fala que esse livre-arbítrio, na verdade, é um direito adquirido moralmente, pelo nosso avanço moral. Quanto mais avançarmos moralmente, mais podemos fazer uso desse livre-arbítrio. E escolhemos nossas provações na reencarnação, né? Não só porque todo ser tem o seu livre-arbítrio, mas é por merecimento até, né? O livre-arbítrio é uma coisa muito boa, porque todo o mérito de tudo aquilo que nós conseguimos aqui é por conta do nosso livre-arbítrio, né? Agora, também, se fizermos errar, também é por conta nossa, né? Então, não podemos esquecer esse outro lado. Então, na maioria das doenças, na verdade, doenças graves e tudo, nós elegemos essas doenças. Nós elegemos de alguma forma. Agora, quando estamos aqui, nós também desenvolvemos algumas que não viemos para tê-las, sabe? É isso que a gente precisa parar para pensar. Porque o que é a doença? Segundo Joana de Ângeles, eu vou ler para vocês uma definição que ela dá de doença muito legal. Ela fala assim: a doença é recorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento da organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Então, doença é recorrência vibratória perturbadora. Porque as doenças, elas muitas vezes são geradas onde? Na consciência. As enfermidades são presenças da sombra que existe em nós, né? Essa sombra são questões que estão conosco, às vezes, há milênios, e que nós nunca nos dispusemos a resolver. Nós nunca nos dispusemos a tratar o egoísmo excessivo, né? As ações perturbadoras, as doenças, elas acontecem muito por causa da nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? As doenças, elas são muito geradas por pensamentos mórbidos que vêm da onde? Da mente eterna. A mente é eterna. E a gente vem acumulando pensamentos, né, de baixa vibração. É isso que a Joana está falando
nessa definição dela, né? É uma baixa vibração, a gente baixa a vibração e a doença se instala. Por exemplo, é muito comum quando a gente. Uma pessoa muito irada, vamos dizer, tudo ela se irrita. Está no trânsito, se irrita, ela reclama de tudo, chega em casa, o filho fez não sei o quê, já se irrita, e está toda hora irritada, é com o chefe, é com a família, é com as pessoas na rua. Ela é irritada por natureza. Se ela não tratar essa irritação vai aparecer no estômago dela a qualquer momento. Ah, vai vir como uma úlcera nervosa, vai vir como uma gastrite, vem, porque as células vão captar essa energia, esse padrão vibratório dessa pessoa que não se preocupou em trabalhar essa sombra. As doenças, elas têm muita origem, gente, no choque entre a mente e o comportamento. A doença tem origem no choque entre a mente e o comportamento, entre o psíquico e o físico. Esses choques abrem espaços para que essa doença física se instale, né? Quando eu tenho uma mente conturbada, de que forma eu vou agir? Vou agir bonitinho, com equilíbrio? Não vou. Se a minha mente é conturbada, se meus pensamentos são negativos, se os meus pensamentos me põem para baixo o tempo inteiro, põem todo mundo para baixo, se eu tenho só pensamento negativista, qual vai ser o meu comportamento? Eu vou ser bonitinha para as pessoas? Eu vou fazer tudo direitinho? Eu vou ficar em total equilíbrio? Não vou, não vou, né? Então, nesses momentos, é que se tomam as decisões erradas. As nossas decisões erradas vêm daí, né? Nós tomamos essas decisões erradas. E aí ficam marcas, marcas no perispírito. Muitas vezes, um homicida, por exemplo, um suicida, por exemplo, ou uma pessoa que cometeu uma maledicência grave contra a outra, que levou a outra a um sofrimento atroz, uma inveja que tomou conta de todo o ser. Isso vai ficando ali e vai desequilibrando, vai tirando o indivíduo do eixo, vai tirando, vai afastando o indivíduo de quem ele realmente é, que é um ser divino. Então, essas marcas, elas vão ficando no perispírito, vindas de vidas passadas ou dessa própria. A maioria, hoje, eu até falo, né? A Rose estava falando do tempo, como é que o janeiro já voou, como é que a coisa. E isso em tudo, gente, porque a Terra vai ser um planeta de regeneração. Então, esse provas e expiações está no final. Então, é aquela coisa, as coisas vêm muito rápida, as provações elas vêm logo. Fez aqui, já é provado ali, já é testado lá, e pronto, e vamos embora. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque criamos marcas no nosso perispírito. Mas, assim como criamos essas marcas, podemos purificá-las. Podemos depurar essas marcas. E, muitas vezes, as doenças elas vêm também como forma de depuração, né? Como forma de purificação. Mas vai depender do quê? Da minha postura diante da doença, escolhida, porque no fim ela é sempre escolhida. Porque se eu sei que eu sou raivoso e eu continuo raivoso o tempo todo, eu tenho certeza que eu vou criar um problema no meu estômago.
ou vou criar um problema no meu fígado. Então, no fim das contas, ela é sempre escolhida. E aí, gente, as doenças, a gente para pensar assim, elas são inevitáveis, né? Para pensar, são inevitáveis. Então, nas provas e expiações, acho que são, né? Infelizmente. Porque nós só realmente nos damos conta de tudo aquilo que precisamos melhorar em nós quando a dor chega no físico. O emocional está avisando, o mental está avisando, o espiritual está avisando, mas a gente nem aí. Eu quero fazer desse jeito e vou fazer desse jeito e pronto. Não é assim que a gente pensa. A gente não pensa que aquela situação que eu tenho em mim, cada um com a sua, a intolerância, a impaciência, ou qualquer uma, que na realidade é já é a doença em si. Mas que um dia, se eu persistir naquilo, ela vai se manifestar no físico, como um sintoma. Porque a doença ela começa num outro padrão vibratório, né? E a doença nada mais é do que um sintoma do desarranjo do espírito. Então, o espírito se desarranjou. O espírito não está crescendo, está imaturo, né? Eu gosto muito que a Joana ela fala em muitos livros da nossa adolescência, nós estamos na adolescência. Nos primeiros, ela falava mesmo que nós estávamos na infância espiritual. Aí, nos últimos, ela já fala da adolescência espiritual. Eu não sei se a gente deu uma melhoradinha, não sei o que foi isso, mas, enfim. Mas ela, se a gente for lá para o de regeneração, é sinal de que a gente amadureceu, né? Já vamos para a idade adulta, né? Adulta espiritualmente. A maior parte das doenças, gente, então, elas são criadas aqui agora. Principalmente por falta de conexão com o próximo, com Deus, com o universo, com a natureza e principalmente consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma fase em que cada um olha para o seu próprio umbigo. Nós estamos vivendo uma fase em que o egoísmo, assim, e o orgulho, né, estão assim tomando conta da humanidade. Cada um só vê o que é melhor para si. Quer dizer, claro, gente, tem as várias exceções, né? E as várias intensidades também disso. Mas, na maioria, é isso mesmo. O egoísmo está imperando. E se nós somos tão ególatras, né? Tão egoístas, a gente vai olhar para o próximo, a gente vai olhar para a natureza. Estávamos conversando agora aqui com a Rose, antes de começar, sobre justamente o que nós estamos fazendo com o planeta. Aí a gente se queixa porque agora é um calor insuportável num lado, um frio que não se aguenta do outro, é seca que queima, 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 é água que cai, que despenca, que encharca, Gente, é muita coisa. O planeta está mostrando o que nós estamos fazendo com ele. Então, nós não temos essa conexão. Pensa, o planeta Terra é o nosso planeta, é a nossa moradia, nos foi dada por Deus e por Jesus, que é o governador desse planeta. Ele nos ofertou
dotou isso de tão lindo, cheio de uma natureza maravilhosa, e o que nós fizemos? E o pior, que nós que somos espíritas e acreditamos na reencarnação, a gente nem pode dizer, ah, mas foi o pessoal lá do passado. Não podemos, porque esse pessoal do passado fomos nós mesmos, muitas vezes, né? A gente sabe disso, né? Em que maltratávamos animais, em que botávamos árvores e árvores e árvores abaixo. Então, gente, é essa falta de conexão. A falta de conexão com Deus nem se fala, né? Nem se fala. Muitas pessoas ficam, vai com Deus, vem com Deus, Deus te protege, mas não, aquilo tudo é só da boca para fora. Não sai daqui do coração. E olha a importância que quando você fala assim, que Deus te abençoe para alguém. Gente, presta atenção, que Deus te abençoe é algo, sim, a gente está pedindo a bênção do Pai maior. Então, quando falar isso, bota o teu amor todo no Deus te abençoe, né? Porque essa bênção vai chegar para quem você pediu e vai chegar para você também. Ou a conexão com o próximo. A gente passa pelas ruas, não olha aquela pessoa que está em situação de rua, passando fome, passando frio, passando calor, passando todos os perrengues da vida. A gente simplesmente passa, a gente já habituou, não é? Virou. Tem lugares que a gente já sabe, ali já é o lugar que eles têm um monte ali dormindo. A gente habituou. E esse habituar com o sofrimento do próximo é triste, né? É indiferença. E a mais grave de tudo isso, a não conexão consigo mesmo. Porque é essa não conexão consigo mesmo que faz com que a gente se desconecte de todo o resto. Do próximo, de Deus, da natureza. Porque eu sou responsável aqui por mim. Eu sou um ser divino, porque eu fui criada pelo divino. Essa essência divina está em mim. Ela está em mim. Então, quando eu me afasto de mim, quando eu me trato mal, né? Quando sabe, quando eu só dou valor ao ter e eu esqueço do ser que eu sou, aí realmente eu estou num ponto que está na hora de acordar, né? Está na hora de acordar, porque o egoísmo, a imprudência e a falta de amor é que leva às doenças. Hoje em dia, muitos neurocientistas estão fazendo muitas pesquisas ligadas justamente assim às emoções, o que elas podem causar na gente, onde elas podem se manifestar, os traumas que a gente viveu, né? E eles dizem que o trauma ele é como se através dos nervos, né, esse trauma fosse se manifestar como uma doença no nosso corpo físico. Então, tudo em nós precisa ser visto, a gente não pode esquecer da gente, nem por um minuto. Tudo em nós precisa ser tratado. Se eu tive uma infância difícil, se eu tive uma infância, às vezes, com pais ou déspotas ou abusivos, né? Ou seja lá como for, ou passei fome na infância, seja lá qual for o meu trauma, eu preciso olhar para isso de frente, encontrar respostas e entender que isso precisa ser tratado.
Porque através dos nervos do meu sistema nervoso, se eu não cuidar disso, se eu não tratar disso, isso vai se manifestar em algum ponto do meu corpo. Então, como é importante, né, gente? Esse olhar para dentro. Quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, quando a gente se olha, quando a gente tem amor, porque no fim das contas, a cura de tudo é o amor, né? Já diz Jesus lá, eu sou o médico das almas, sou aquele que traz o remédio que vos há de curar. Que remédio é esse? Amor. Não foi isso que Jesus trouxe. Foi isso. Então eu preciso trabalhar esse auto-amor, primeiramente olhando para as minhas questões, meus traumas, minhas emoções não resolvidas, todos os pensamentos conturbados, eu não posso deixar passar. Eu tenho que enfrentá-los de frente, para que o meu corpo não venha a adoecer, para que as minhas células não se desestruturem. Assim, quando a gente pensa, né, que a gente ainda não tem um patamar de evolução que deixe a humanidade perceber como é importante o amor, nós acabamos nos permitindo ao mal. Nós acabamos nos permitindo as escolhas equivocadas, nós acabamos indo por todo tipo de extravagância. E eu não estou falando só assim, esse mal que eu estou falando aqui, não é só o mal assim de, eu vou lá e mato alguém, eu vou lá. Não, mal que a gente faz às vezes para a gente comer alguma coisa errada, que eu sei que aquilo ali não é bom, e eu vou lá e como. Isso é fazer um mal para ti, não é? Tá rindo, Rose? Não é mole não vencer essas coisas, não é fácil. Então é nas pequenas coisas que a gente vai se prejudicando, bem nas pequenas. Então, ó, se alimentar mal, fofocar. Quem às vezes não adora uma fofoquinha, né? Chega aqui, uma fofoquinha, coisa boba, é fofoquinha. Aquilo ali não é o bem, sabe? Julgar, criticar. Isso, agora, atira a primeira pedra quem nunca critica ninguém, quem nunca julga ninguém. A gente vem logo, quando alguém faz alguma coisa, a gente vem logo com aquele pensamento, tá vendo? Olha só como é que fulano é, olha que coisa, né? Então, a gente julga, assim. E existem aqueles mais graves, como se alcoolizar, fumar, se drogar, invejar, ter ciúme, ciúme doentio, né? Ter desrespeito por si mesmo e pelo próximo, se revoltar, crueldade. Então, tem tantas questões aí envolvidas, né? E a gente precisa fazer esse movimento de destampar tudo e deixar vir e a gente trabalhar com isso, porque estamos nos últimos tempos do planeta Terra. Isso eu vou repetir toda vez que eu der palestra, porque eu acho que eu acho que assim, mesmo os espíritas, quando a gente fala isso, últimos tempos do planeta Terra como provas e expiações, vai mudar o ciclo, vai vir uma Terra. Acho que todo mundo vê como alguma coisa assim, parece um Parece assim uma história, né, que está sendo contada, parece uma coisa distante. Gente, nananina, não. Nós tá aqui, está muito perto de nós. E quem tem um pouco de sensibilidade pode perceber que a coisa está mudando, né? E assim, e quando a gente entra em todos esses processos, a gente acaba também sendo vampirizado.
né? Por exemplo, se eu bebo até cair, quem está do meu lado? Os vampiros que vão querer sugar minha energia toda alcoolizada. Se, e assim, não é só, não estou falando só de desencarnado. Eu estou falando também dos encarnados. Porque se eu bebo, eu não vou ficar com aquele grupo lá do centro que só está bebendo suco de uva. Eu vou, nada contra de vez em quando dar umas. Não, não é isso, tá, gente? Estou falando de se alcoolizar mesmo, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção. Porque aí, a partir daí, quer dizer, você vê, a gente vem com essas coisas todas, comendo mal, fazendo isso ou aquilo, invejando, não sei o quê. Vem a questão da vampirização, baixa a nossa energia, sistema imunológico não funciona direito, e aí entram aquilo que a gente considera doença. São os cânceres da vida, né? As úlceras, os problemas renais, as enxaquecas, né? As fibromialgias, as enfermidades degenerativas, tudo isso vai aparecendo depois desse processo. Primeiro tem todo um processo para depois chegar a isso. Eu quero ler para vocês o parágrafo 8 do Emmanuel, que eu achei também bem interessante, porque ele fala da lei de sintonia nesse parágrafo. Reparem, exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Então, veja aqui o que Emmanuel está dizendo para a gente. A gente vai com ideia conturbada, a gente recebe ideia conturbada, porque está aí, está o inconsciente coletivo. Tudo que você joga, você também vai receber de volta. Não tenha dúvida. É a lei de sintonia. Se você não se sintonizar com o bem não vai chegar até você. Não é? Então, é a poder de atração. Então, ele fala isso e ele fala, né, que esses elementos aí acabam desajustando o nosso equilíbrio emocional. Né? Aí a gente cai no desequilíbrio emocional. E aí, quando a gente cai no desequilíbrio emocional, o que acontece? Aí ele fala das alergias, que nós estávamos também falando, né, Rose, antes de começar. Nós caímos, está todo mundo alérgico, gente. Será que está todo mundo alérgico? Tem, tem causas que vão, está todo mundo alérgico, porque o planeta está emitindo gases que não devia emitir, porque as fábricas estão aí, porque toda a poluição. Tá, tudo bem, tudo isso. Alimentos que ultraprocessados, que fazem mal, que trazem alergia, parará, mas também ficamos alérgicos por conta das nossas conturbações mentais, né? Não cuidamos direito da nossa mente, não higienizamos a mente e acabamos sofrendo isso. E a dor, né, gente? A dor. É, por conta essas emoções deletérias, por conta dessas emoções conturbadas, né? Nós manifestamos uma série de dores. Vide como aumenta o número de fibromialgia no planeta, já pensaram sobre isso? Vira e mexe, tem alguém me dizendo, Maria, estou com fibromialgia, não estou aguentando, é dor da ponta do cabelo ao dedo do pé, né? Eu até costumo falar, vamos trabalhar a dor que vai na sua alma,
porque são as dores da alma que vão se manifestando nesse corpo físico. As dores da alma precisam ser trabalhadas. E quem fala muito bem disso, eu adoro, sempre falo nele, é o Hamed, né? O Hamed fala dos prazeres da alma e das dores da alma, né? Que são as nossas doenças da alma, né? Que agravam, que iniciam processos de uma série de doenças, né? E às vezes, gente, a gente tem umas dores assim que a gente nem sabe de onde está vindo, né? De onde está vindo? Gente, vem uma dor de cabeça, vem uma dor no pé, mas é porque de alguma forma a gente sintonizou com algo que nos fez, nos fez mal. Mas a gente sintonizou. Primeiro aquilo está na gente. O que são emoções deletérias? São emoções de má qualidade, né? Então, por conta disso, às vezes perdemos as forças, caímos nesses processos de vampirização, de obsessão, né? Então, para fechar, assim, como que a gente, como nos manter saudáveis, né? Como? Buscando sempre, sempre, gente, não tem outro jeito, o equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente tem que seguir, tem que tentar seguir pelo caminho do meio. Não podemos ser completamente racionais e esquecer o emocional, e nem podemos ser completamente emocionais e esquecer o mental. Então, a gente tem que fazer esse caminho do meio. Uma outra forma é nos envolvendo com o bem, em causas boas, sabe? Expressando bondade, expressando respeito, expressando educação, autoeducação, ajudando na educação planetária. Educação num termo grande, eu não estou falando de dar aula, eu estou falando de educação, que envolve respeito, né? Ajudar o próximo, servir é outra maneira legal. Se manter vigilante, né? Aquela velha história do orar e vigiar e orar, não importa, vigia e ora, ora e vigia, porque isso vai te deixar bem, porque a invigilância causa as doenças. Essas doenças escolhidas nossas são causadas pela nossa invigilância, tá? Pelos nossos tormentos. Existe uma situação que eu acredito que seja importante, uma situação não, um sentimento, que é realmente o amor. As doenças, elas devem vir revestidas de amor quando elas vierem. Isso é importante. O Dr. Dawker, no livro A Doença como Caminho, que eu já falei outras vezes aqui com vocês, ele fala que quando a gente tiver um câncer, que a gente ame as células cancerosas, porque essas células estão tendo lá o trabalho dela. E nós só pensamos em combater a doença. Vamos combater porque está no físico, vamos combater. Tem enxaqueca, toma remédio, toma Novalgia, toma não sei o quê e pronto. Não. Vamos revestir a enxaqueca de amor e perguntar a ela o que ela quer nos ensinar. O que ela quer dizer para a gente? O que a gente ainda não aprendeu que precisou daquela enxaqueca, daquele câncer, daquele problema renal, daquele problema de falta de memória? O que será, né? Então, eu vou terminar com uma frase da Joana que diz assim, ó: ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Então, acho essa frase perfeita para a gente fechar aqui
não estamos aqui para sofrer, não. Nós estamos aqui para buscar essa saúde. Por isso que temos essas coisas pelo caminho, porque a gente vai acertando, vamos lá, temos uma doença, vamos trabalhando, vamos ver o que ela quer nos ensinar. Com isso, a gente evolui mais um pouco para chegar a essa saúde real e total, que é a saúde do ser integral, espírito, matéria, mente e emoção. Tá bom, queridos? Eu dava para falar disso assim a noite inteira, se me deixasse, mas não posso, né, Rússia? Muito obrigado, minha amiga, Obrigada a vocês. Que a paz de Jesus esteja com vocês. pelas suas reflexões. Realmente precisamos pensar um pouquinho mais, né, naquilo que estamos fazendo aqui nesse momento. Precisamos aproveitar um pouco melhor a nossa reencarnação. Eu te agradeço Muito. muito por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião. Lembrando que nesse mês de janeiro nós só estamos realizando reuniões públicas. Os nossos cursos começam no dia 3 de fevereiro, e já está batendo aí na porta. Segunda-feira, com o Livro dos Espíritos e as obras de Ivone do Amaral Pereira, né? Daí começamos. E eu avisei, não desligue, não desarrumem a árvore de Natal. Aí a armadilha, porque a coisa está voando, está voando, Tá, Olá. está voando, está tudo correndo. E nós não Não podemos tá, não tá fácil, né, Rose? estar fácil, não, minha amiga, está fácil, não. Então, nós queremos agradecer muito a todos pela presença, mais uma vez agradecer a Maria. Curtinho. E eu queria pedir, aproveitar né, que ela apareceu na janelinha, pedir à nossa irmã Lourdes para fazer a nossa prece de agradecimento, já que ela está aí, não faz nada. Então, ela vai fazer a prece. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um grupo muito Oh, amado, muito amado. que linda. Bom, aí colocando o nosso coração, coração franciscano nessa prece. Um coração franciscano que nos traz a leveza, a gentileza, o amor. E agradecer a esse Pai amoroso, a esse Jesus amado, querido Mestre, e a todos esses ceareiros que colocaram a mão na charrua e estão em frente, nos dando exemplo. E nós daqui, seguindo firmes para essa saúde integral, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos que recebemos a cada dia, né? É sinal que a gente já está encerrando a adolescência, Maria. Ah, não é? Estamos saindo Haja, da adolescência, que maravilha. Sempre haja Deus. avante. É isso. Vamos para a idade adulta, né? Adulta. Vamos para a Chega de idade adulta. criança, chega de ser É. jovem. Vamos para Não é? a madureza, vamos para a madureza, né? Então, É isso aí. meus irmãos, agradecer a Beijo. todos pela presença, né? Um beijo aí no coração de Beijo. todos. Obrigada, Maria, pelo estudo. Boa Obrigada a noite a todos. vocês, Joaninha, Maria, querida. eu Oi. vou falar contigo ainda hoje, tá? Tá bom, meu amor. Fale Beijo. comigo. Beijo a todos, boa noite. Boa noite. Obrigada, Rose. Tchau. Obrigada a vocês, meus amigos. Se quinta-feira estaremos de volta com o estudo do Evangelho. Tchau. Tá, E tchau. Deus Beijo. abençoe. Graças Beijo, a beijo. Deus. Graças Beijo.